Em comemoração a este dia, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em parceria com o Comitê de Igualdade Racial, preparou uma série especial com figuras femininas para falar desse tema. Durante os meses de fevereiro, março e abril, foram ouvidas mais de 30 mulheres negras de diferentes idades, profissões, escolaridade e de diversas cidades. Na ocasião, as falas, expressões e tudo que marcam a resistência e existência fizeram parte da memória dessas grandes mulheres. E agora, para dar visibilidade a essas mulheres, o TJGO apresenta esses ricos relatos em uma série especial. Aprecie e viva esses grandes momentos ao conhecer um pouco da história de mais mulheres negras no Brasil. Acompanhe também pelos canais oficiais do Tribunal de Justiça de Goiás. A história das mulheres negras sempre esteve marcada pela resistência, trazidas da África para o Brasil para trabalharem em lavouras ou em serviços domésticos. Elas eram constantemente açoitadas e violentadas, e essa condição nunca foi aceita de forma pacífica. A vida exigiu força, não porque tinham uma genética ou tipo físico diferentes, mas porque assim o racismo o fez. Quando veio a abolição, nenhuma política de reparação ou de inserção dessas pessoas na economia foi pensada. A gente foi deixado sem nada. É só, vocês estão livres. Livres de quê? Não foi proporcionado nenhum tipo de oportunidade. Pelo contrário. A gente sabe muito bem que eles preferiram trazer pessoas de outros países do que empregar pessoas pretas. A resistência é a nossa existência. Após a abolição formal da escravatura no Brasil, as marcas deste período ainda são sentidas na pele, de forma física, psíquica e material. Eu tenho uma avó que é negra, que era negra, né? Que trabalhou de empregada doméstica, morou nos quartinhos das casas dos outros. Eu tinha uma avó que não chegava na sala quando tinha visita, morando conosco, porque ela sempre dizia, eu sei onde é o meu lugar. Então você aprende muito isso. Como que eu sei onde é o meu lugar? Não saía da cozinha se eu tivesse visita. Dona Sebastiana e Dona Chica são representantes da segunda geração de mulheres negras que nasceram depois da abolição. A minha infância, minha filha, eu fui criada, eu fui na roça. A minha infância foi no cabo do ferramenta. Eu fui uma pessoa que eu não sabia nem o que era brincar com o tempo de nova. Eu, com idade de 7 anos, já vivia trabalhando para as casas dos outros, né? Para poder ajudar minha mãe. Então, fui criada na roça. Eu não aprendi, nunca fui na escola. Eu comecei a trabalhar para os outros, empregada doméstica, assim, para cozinhar, arrumar a casa. Era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não tinha folga, não. Dia de domingo, a gente chegava em casa, já era ali para as 4 horas, 4 e pouco. Aí, quando era segunda-feira, de novo, não tinha descanso, não. E a minha infância foi assim. Para nós todos. Nos dias de hoje, as condições de trabalho e renda da mulher negra de todas as idades ainda são muito desafiadoras. Mesmo acumulando dupla, tripla jornadas, mulheres negras são as que recebem os salários mais baixos do Brasil. Em 2020, para se ter ideia, durante a pandemia da Covid-19, do total de pessoas que perderam seus empregos, 58% são mulheres negras. Também são elas as principais vítimas de violência doméstica, obstetrícia e de feminicídio. Dá a impressão assim de que é como se fossem nos dado as coisas. Não tem sido dado, não. Tem sido construído dia a dia. Não tem uma história, tem uma construção e tem muita gente que preparou muito esse terreno pra gente. Porque não foi fácil. A gente tem no DNA muita luta, sabe? A gente tem no DNA muita coragem. O
o seu imaginário ao ver uma mulher negra? O que esses corpos dizem ou representam para você? Estudos revelam que mulheres negras são frequentemente subjugadas, marginalizadas e tratadas como subalternas, simplesmente por causa do estereótipo associado aos seus corpos. Eula, com uma filha branca e de olhos claros, foi barrada de forma constrangedora pelo segurança na porta da maternidade e relata que frequentemente era confundida com uma babá. A gente achou que você estava roubando uma criança, porque olha a sua cor. Ia levar ela para fisioterapia, todo lugar, muita gente perguntava se eu era babá. Alda, como professora, foi confundida com a faxineira da escola. Uma mãe que chegou procurando a professora Alda e eu estava lá, até que ela me olhou e falou: "Você trabalha aqui na limpeza?" E eu falei para ela: "Pois não, o que você quer?" "Não, eu queria falar com a professora Alda." "Pois não, sou eu." Ela ficou arrependida. Eu disse: "Eu sou professora, eu sou especialista e até então só tinha mestrado, né? E sou mestra em educação." Não desmerecendo o trabalho administrativo, mas sim olhando a concepção de muitas pessoas de que pode ser professora? Pode. E não pode ter mestrado? Pode. Então, é desse lugar que eu falo. Dineia relata não se sentir segura em praticar o esporte que gosta, pelo simples medo de ser confundida com bandidos. Eu saía daqui até o Itego correndo porque eu gosto de fazer exercício. E as minhas colegas de trabalho, ó, cuidado, você vai ser presa. Uma negrinha correndo, do morro ainda, a polícia te pega e te prende. Em espaços de maior prestígio social, mulheres negras são constantemente subjugadas. E por eu ser também advogada, aí às vezes as pessoas falam assim: "Não, você é advogada? Não pode ter uma advogada negra, né?" São situações que violentam pessoas negras no seu dia a dia e que poderiam ser evitadas não fossem os estereótipos associados à cor, raça e gênero. Historicamente, no Brasil, o lugar dado às mulheres negras foi sempre o da negação de direitos, da invisibilidade, do servir. No entanto, o lugar da mulher negra é onde ela quiser. Advogadas, médicas, jornalistas, agricultoras, juízas, artistas. Os estereótipos de cor, raça e gênero não podem definir quem elas são, e muito menos os seus espaços. E a mulher negra pode ir aonde ela quiser, ela pode ser o que ela quiser. E tem lugar para ela, sim, mas que não é dado de mão beijada. Mulher bonita? Por que não mulheres bonitas? Porque a beleza não pode estar no plural. Quando se fala de beleza, mulheres negras brasileiras têm relatos muito semelhantes. Eu usei ferro de passar roupa para alisar meu cabelo. E eu queimei meu couro cabeludo muitas vezes. Eu achava que para ir num clube com as colegas da escola eu precisava estar com o meu cabelo liso. Mas se eu estava com ele liso, eu não ia poder entrar na água porque ele ia deixar de ficar liso. Então, essa questão de se assumir mulher negra, de se identificar mulher negra, é deixar e dizer para a sociedade: aceita o meu corpo, me aceita do jeito que eu sou, e isso é muito difícil. A mídia tanto fala, né, que a mulher bonita tem que ser branca, dos olhos azuis e magra e alta. Então a gente sente isso na pele, infelizmente. O cabelo é um significado muito forte pra gente de imagem a todo momento. A gente tá numa ditadura de beleza gigante. E a gente sabe disso. E eu gosto da minha imagem. Todos os dias eu levanto, eu olho no espelho e eu gosto disso. Eu vim pra cá e eu falei: como que eu vou amanhã pra entrevista? Preciso dar um jeito no meu cabelo. Preciso de um gel, preciso de alguma coisa. E ao mesmo tempo eu falava: como eu posso falar isso pra mim mesma? Então o racismo é um crime muito perfeito. Porque todos os dias eu luto com ele, contra ele, todos os dias ele está me matando também. Para as mulheres negras é muito difícil romper com o padrão dominante. Num mundo onde a gente foi levado a acreditar que a nossa beleza, a gente não tinha beleza, né? Que o meu nariz, por ser largo, tinha que ser modificado, a minha boca, o meu corpo. Então, constantemente a gente anda tentando quebrar esse preconceito, esse paradigma. E é muito dolorido para a gente também, porque a gente também vive num mundo com racismo estrutural. Então, é impossível eu não reproduzir o racismo em algum momento da minha vida.
No Brasil, há alguns anos, percebe-se que a representação da mulher negra, tanto na TV quanto na publicidade, tem mudado. Isso tem impactado várias mulheres, especialmente em relação ao cabelo. Eu usar meu cabelo solto foi uma revolução na minha vida. Entender que o fato de deixar um cabelo cacheado solto não é pura estética, é resgatar um orgulho que foi arrancado da gente. Que possamos exaltar a beleza em toda sua multiplicidade. A solidão é algo que atinge inúmeras pessoas. Estar só, para algumas mulheres, pode até ser uma opção, mas para mulheres negras, nem sempre. Pesquisas confirmam que mulheres negras são as mais solitárias. Vou dar exemplo minha família, né? Se eu for olhar entre minhas irmãs e minhas primas, a grande maioria ou estão solteiras hoje, pelo que eu converso, né? Não é uma questão de opção, né? Ela é mais um contextual. A experiência de solidão começa na infância, nas amizades, pois crianças aprendem desde cedo a reproduzir o racismo. Esta solidão também pode ser percebida no trabalho, quando a mulher negra ocupa espaços privilegiados de poder e se percebe sozinha, não representada nesses espaços. Mulheres negras são frequentemente mães solos. Segundo Lélia Gonzalez, construiu-se no Brasil a ideia de que a mulher negra é para diversão e a mulher branca para casamento. Uma hipersexualização do corpo da mulher negra. A gente às vezes encontra mais emoções passageiras. Tenho pessoas que eu tive relacionamento com eles, mas que não quiseram nada sério. E que hoje estão com mulheres brancas, assumidamente casados, mas que comigo foram só coisas passageiras. Na adolescência, não são raras as meninas negras que se percebem preteridas em relação às meninas brancas. Experiências traumáticas como a de Janaína são frequentemente relatadas. Eu sempre gostei muito de dançar, participar de quadrilha, participar das festinhas da escola. E quando eu estava num colégio militar, eles colocaram todas as meninas numa fileira grudada na parede. A gente tinha que ficar em pé e os meninos escolhiam quem que eles queriam dançar. Ter vivido essa experiência de literalmente ficar numa prateleira humana e não ser escolhida por ninguém, me fez chorar copiosamente por dias em casa. Eu acho que isso me marcou de uma maneira tão profunda que, para mim, relacionamento é uma coisa que ainda precisa ser trabalhada, que essas feridas, elas permanecem. Marta, antropóloga, em suas pesquisas sobre afetividade, comenta que a solidão da mulher negra é estrutural e que o gosto é construído. A nossa sociedade, ao longo do tempo, foi construindo o branco, né, como belo, como interessante, o passável. Então, eu lembro quando eu era criança de ouvir alguns amigos da família dizer: não namore pessoas negras, porque pensa dois pretos. Então, o preconceito, racismo fortíssimo, né? O homem negro, muitas vezes, ele acaba se relacionando, ou até mesmo as mulheres negras acabam se relacionando com essas pessoas para ter passibilidade em alguns espaços. Para não sentir, muitas vezes, a dor. Porque colocou na cabeça também, né? Construiu um ideário de branquitude na nossa cabeça. Só que o processo escravocrata, ele acabou com a gente, ele acabou com a nossa psique. Então, quando você se relaciona com outra pessoa negra, é revolucionário. Porque você está se relacionando com outro que se parece com você. Pensa um homem negro namorando com uma menina negra e ele olhando para aquele que é seu espelho, seu reflexo, e lembrando toda a violência que já passou. Porque quando eu olho para o outro e eu não estou curada, eu percebo nele aquilo tudo que tem em mim. Dandara dos Palmares, guerreira, liderança feminina que lutou pela libertação de negras e negros escravizados. Teresa de Benguela, com a morte do marido, comandou um quilombo em Mato Grosso, no século XVIII por 2 décadas. Anastácia, escrava que não se rendeu aos apelos sexuais de seu senhor e foi amordaçada e estuprada. Maria Firmino dos Reis, primeira escritora negra brasileira do século
século XIX, com sua obra relegada ao apagamento por vários anos. Maria Felipa de Oliveira, em 1823, liderou um grupo de 200 pessoas pela independência da Bahia. A trajetória das mulheres negras no Brasil sempre foi de luta e resistência, porém, em decorrência do racismo e patriarcalismo, essas histórias permaneceram por muitos anos e ainda permanecem invisíveis na nossa história. Marta, Fabiane, Didi, Gabriela, Alexandrina, Deusília, Sebastiana, Rita de Cássia, Chica, Jaisa, Luciana, Vanessa, Calu, Daniela, Janaína, Diva, Gineia, Alda, Camila, Nara, Eula, Neide, Isa, Lisiane e Duda são as filhas dessas mulheres que fizeram história. Mulheres com existências marcadas pela resistência. É uma luta diária, é uma luta constante, é uma luta permanente, é uma resistência. Eu sei que a mulher e a mulher negra pode ir aonde ela quiser, ela pode ser o que ela quiser, né? E tem lugar para ela, sim, mas que não é dado de mão beijada, ela tem que lutar. A gente tem que resistir diante de um discurso que desvaloriza, fala que as nossas dores, as nossas lutas são mimimis. Mimimi de quem não sabe o que é vivenciar isso na pele. De ver uma pessoa de sua família sendo discriminada, sendo perseguida, somente por uma dimensão da cor.